Meu filho olhou para mim e disse: "Saia dessa casa agora, mãe. Eu escolho ficar ao lado do meu pai. E nunca mais volte, ou eu chamo a polícia." Meses depois, meu filho foi à minha casa aos prantos. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora, acomode-se e vamos começar. Meu nome é Maria Sofia, tenho 65 anos e por mais de 45, acreditei que tinha construído uma vida sólida como uma rocha. Uma vida simples, é verdade, mas minha. Eu era o pilar da minha casa, a esposa de Eduardo e a mãe de Guilherme. Nosso lar, uma casinha amarela no subúrbio, não tinha luxo, mas transbordava de história em cada canto. Tinha o cheiro do meu bolo de fubá nas tardes de domingo, o som da televisão ligada no futebol que o Eduardo tanto gostava e a bagunça que o Guilherme, mesmo com seus 30 e poucos anos, ainda deixava pela casa. Eu trabalhava desde muito, nova, mas depois que me casei, Eduardo insistiu que eu cuidasse do lar e do nosso filho. Mulher minha não precisa ralar para patrão. Ele dizia com um orgulho que, na época, eu confundia com cuidado, e assim eu fiz. Dediquei meus dias a eles. A camisa do Eduardo estava sempre passada, a comida preferida do Guilherme sempre na mesa. Eu era a agenda, a enfermeira, a psicóloga e a cozinheira. Vivia a vida deles, não a minha, e por muito tempo, acreditei que isso era a mais pura forma de amor e felicidade. Eduardo era um homem bom, ou assim eu pensava. Trabalhava como gerente numa loja de materiais de construção. Reclamava do salário, das contas, do chefe, mas nunca nos faltou o básico. Era um homem de rotina. Acordava, tomava o café que eu deixava pronto. Ia trabalhar, voltava, jantava, assistia ao jornal e dormia. Nos fins de semana, a cervejinha com os amigos era sagrada. Ele nunca foi de muitos carinhos ou palavras doces. Seu amor era bruto, prático. "Estou aqui, não estou? Pagando as contas. Isso é amor, Maria", ele dizia. E eu, por falta de outra referência, aceitava. Já o meu Guilherme, o meu menino. Mesmo sendo um homem feito, para mim, ele ainda era o garotinho que eu levava para a escola. Ele era o meu ponto fraco. Bonito, charmoso, mas sem muito rumo na vida. Tentou uma faculdade, não terminou. Começou alguns cursos, desistiu de todos. Vivia de bicos, mas a maior parte do tempo estava em casa, dependendo de nós. Eu sempre o defendia. "Ele só não se encontrou ainda, Eduardo. Tenha paciência", eu pedi ao meu marido, que já andava de saco cheio da acomodação do filho. A verdade é que eu talvez tenha mimado demais o Guilherme. Passava a mão na cabeça dele, dava um dinheirinho escondido, arrumava a sua bagunça. Eu só queria protegê-lo do mundo, mas acabei o impedindo de crescer. Nossa vida seguia nesse ritmo morno e previsível até uma terça-feira chuvosa de abril. O telefone tocou. Era um advogado de outra cidade, com um sotaque que eu mal entendia. Eduardo atendeu e sua voz foi mudando. Primeiro, a desconfiança. Depois, o espanto. E por fim, um silêncio que pesou no ar da nossa sala. Quando ele desligou o telefone, seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era alegria, era algo mais perigoso. Cobiça. Uma tia distante, irmã da mãe dele, uma mulher que ele mal conhecia e que nunca teve filhos, havia falecido e deixado para ele toda a sua fortuna. E não era pouco dinheiro. Eram imóveis, terras e uma quantia no banco que, para a nossa realidade, era algo de outro mundo. Naquela noite, Eduardo não assistiu ao jornal. Ele andava de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado, que de repente vê a porta da jaula se abrir. Ele não dizia, "Nós ficamos ricos". Ele dizia, "Eu fiquei rico". A primeira vez que ouvi, pensei que fosse só o jeito de falar, o choque do momento. Mas ele repetiu. E de novo. "Eu vou comprar um carro novo. Eu vou sair desse bairro de pobre.
Eu vou viajar o mundo. O nós que construí por 45 anos havia desaparecido em menos de 3 horas. Guilherme, que ouviu a notícia, reagiu de forma parecida. Seus olhos se arregalaram e ele imediatamente se grudou no pai de uma forma que raramente fazia. É sério, pai? A gente tá rico? O senhor vai me dar um carro também, né? Vamos pra balada juntos, pai. Imagina só, o senhor e eu, cheios. Da grana, as mulheres vão cair matando. Eu olhava para os dois, pai e filho, planejando um futuro de festas e luxo, e um frio subiu pela minha espinha. Tentei trazer um pouco de realidade para aquela loucura. Eduardo, querido, precisamos ter calma. É muito dinheiro. Temos que pensar com a cabeça, investir, garantir o futuro do Guilherme de forma decente. Comecei a dizer, com a minha voz, mansa de sempre. Eduardo me cortou com uma risada seca, uma risada que eu não conhecia. Ah, Maria, sempre você com essa sua cabecinha de pobre. Garantir o futuro? O futuro chegou. Eu não quero saber de investir, eu quero saber de gastar. Eu trabalhei que nem um burro de carga a vida inteira. Agora eu vou aproveitar. Você não entende porque se contenta com pouco. Eu não. Naquela semana, a nossa casa se transformou. Eduardo comprou um carro esportivo, vermelho e barulhento, que mal cabia na nossa garagem. Chegava em casa com sacolas de lojas caras, roupas de marca que não combinavam em nada com ele. O cheiro de cerveja barata foi substituído por um perfume forte e adocicado. Ele começou a sair à noite, sozinho. Voltava de madrugada, com cheiro de bebida e de outros perfumes que não eram o meu. Guilherme estava em êxtase. Bajulava o pai a todo momento. Meu pai é o cara, o rei do pedaço, ele dizia, enquanto recebia dinheiro para ir para festas e comprar roupas novas. Ele olhava para mim com uma espécie de pena. Um dia, me encontrou na cozinha, lavando a louça, e disse: Mãe, a senhora precisa se modernizar. O pai agora é outro homem, um homem de sucesso. A senhora continua aí, nesse tanque, nessa vidinha. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer grosseria do Eduardo. Ver meu próprio filho me diminuindo, me tratando como uma peça antiga que já não servia mais na nova decoração da vida deles. Eu tentei alertá-lo, com o coração apertado. Meu filho, isso não é felicidade. A vida não é só festa e dinheiro. Seu pai está se perdendo e está levando você junto. Ele riu. Inveja, mãe? É isso? A senhora está com inveja porque o pai finalmente vai viver de verdade e a senhora vai ficar para trás? Ficar para trás. A frase ecoou na minha cabeça. Eu estava sendo deixada para trás na minha própria casa, pela minha própria família. O homem com quem dividi a cama por mais de 4 décadas era um estranho, e o filho que gerei em meu ventre me olhava como se eu fosse um obstáculo para a sua nova vida de prazeres. A rocha que eu achava que era a minha vida estava se esfarelando, grão por grão, e eu sentia, com um pavor crescente, que um terremoto ainda maior estava por vir. O dinheiro não tinha trazido felicidade, tinha trazido um veneno que estava matando a minha família bem diante dos meus olhos. E eu estava completamente sozinha no meio da destruição. O terremoto que eu temia não demorou a chegar. E ele veio na forma de uma mulher, uma moça que não devia ter nem a idade do meu filho, com cabelos longos e loiros, um corpo que ela fazia questão de exibir em roupas minúsculas e um sorriso que não alcançava os olhos. O nome dela era Jéssica. Eduardo a trouxe para jantar, numa noite de sábado. Eu, no meu hábito de décadas, tinha preparado o prato preferido dele, uma lasanha caprichada, mas eles chegaram com sacolas de um restaurante japonês, algo que Eduardo sempre disse que era comida de passarinho. Maria, esta é a Jéssica, ele disse, com a naturalidade de quem apresenta uma colega de trabalho. Jéssica, esta é a Maria. Sofia. A moça me olhou de cima a baixo, com um desprezo mal disfarçado, e me estendeu uma mão com unhas tão compridas e enfeitadas que pareciam garras. Prazer, ela disse, mas sua voz dizia o contrário. O jantar foi uma tortura. Eles comeram a comida japonesa na nossa mesa de jantar, a mesma onde comemorei todos os aniversários do Guilherme.
Eles riam, falavam de lugares que eu não conhecia, de festas, de uma vida que parecia acontecer em outro planeta. Guilherme, meu filho, sentou-se com eles e ria junto. Ele a tratava como uma rainha, puxando a cadeira para ela, enchendo seu copo. Para mim, ele não dirigiu uma palavra. Eu era um fantasma na minha própria casa. Levantei-me em silêncio, recolhi a minha lasanha intocada, guardei na geladeira e me refugiei na cozinha, o único lugar que ainda parecia ser meu. As risadas deles na sala eram como facas no meu peito. A presença de Jéssica se tornou constante. Ela passava os dias na nossa casa, usando a nossa piscina, deitando-se na nossa cama para assistir televisão. Deixava suas roupas espalhadas, seus produtos caros no meu banheiro. Eduardo a tratava como se ela fosse uma joia rara. Dava-lhe presentes, caríssimos, carros, viagens. E ela o dominava completamente. Seus desejos eram ordens. E o maior desejo dela, eu logo descobriria, era que eu desaparecesse. A conversa final aconteceu numa tarde de domingo, o dia que antes era sagrado para a nossa família. Eu estava no quintal, cuidando das minhas roseiras, a única coisa que ainda me dava um pouco de paz. Eduardo se aproximou. Ele não parecia o homem com quem me casei. Estava mais magro, com o rosto cansado por trás do bronzeado forçado. Mas seus olhos tinham uma dureza que me assustava. Maria, preciso que você saia de casa, ele disse, sem rodeios. As palavras foram tão diretas que por um instante eu achei que não tinha entendido direito. Sair? Sair para onde, Eduardo? Esta é a minha casa, respondi, minha voz um fio. Não é mais, ele disse friamente. Esta casa está no meu nome, sempre esteve. E eu vou começar uma nova vida. Vou me casar com a Jéssica. E, obviamente, não há lugar para você aqui. Se casar? Gaguejei, sentindo o chão sumir. Eduardo, nós somos casados há 45 anos. Nós temos um filho, uma história. Tivemos, ele me corrigiu. Uma história de pobreza e rotina. Eu quero mais. A Jéssica me dá alegria, me dá vida. Você representa o passado, um passado que eu quero esquecer. O advogado vai te procurar para acertar o divórcio. Você não vai sair de mãos, abanando. Vou te dar uma pensãozinha. Agora, por favor, facilite as coisas e vá embora. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Era uma crueldade tão imensa, tão surreal. Olhei para a porta da cozinha e vi Guilherme. Ele tinha ouvido tudo. Meu coração se encheu de uma esperança desesperada. Ele não permitiria. Meu filho, meu menino, ele me defenderia. Corri até ele, segurando em seus braços. Filho, pelo amor de Deus, fale com o seu pai. Ele enlouqueceu. Diga a ele, filho. Diga a ele que somos uma família. Guilherme desviou o olhar. Ele não me abraçou. Ele não me defendeu. Ele delicadamente removeu minhas mãos de seu braço como se eu estivesse suja. Mãe, o pai está certo, ele disse, e cada palavra foi um golpe. A vida dele é dele. Ele tem o direito de ser feliz. A senhora só o prende, só o coloca para baixo com esse seu jeito. Mas e eu, Guilherme? E a sua mãe? Eu não tenho direito. A nada? A um teto? Ao respeito? Eu soluçava. Foi então que a porta se abriu e Jéssica apareceu, envolvendo a cintura de Eduardo com um braço, um sorriso vitorioso no rosto. Amor, ela ainda está aqui? Pensei que já tivesse resolvido. Ela disse com a voz melosa. Ver aquela cena, meu marido e meu filho ao lado daquela estranha, e eu ali, sozinha e desamparada, me quebrou. Mas a humilhação final ainda estava por vir. Eu me recusei a sair. Eu não vou a lugar nenhum. Esta casa também é minha. Eu construí isso aqui. E gritei, com a força que me restava. Eduardo deu um passo à frente, mas Guilherme o impediu. Meu filho me encarou, e em seus olhos não havia amor, não havia compaixão. Não havia nada do menino que eu criei. Havia apenas uma frieza calculista.
o reflexo do futuro de festas e dinheiro que ele não estava disposto a arriscar por mim. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do meu, e disse as palavras que ficarão gravadas na minha alma para sempre. "Saia dessa casa agora, mãe", ele falou, com a voz baixa e firme, o que tornava tudo ainda mais assustador. "Eu escolho ficar ao lado do meu pai, e nunca mais volte, ou eu chamo a polícia." Chamar a polícia. Para a própria mãe, a mulher que lhe deu a vida. O mundo ficou em silêncio. Tudo ficou branco. Eu olhei para o rosto do meu filho e não o reconheci. Olhei para o homem que era meu marido e vi um monstro. Olhei para a moça que sorria e entendi que eu havia perdido. Não havia mais nada pelo que lutar ali. Eles já tinham me matado por dentro. Sem dizer mais uma palavra, dei as costas para eles. Entrei no meu quarto, o quarto que não era mais meu. Peguei uma bolsa pequena, a mesma que eu usava para ir à feira. Coloquei dentro uma troca de roupa, minha escova de dentes e um porta-retrato antigo, com uma foto do Guilherme criança, sorrindo, no meu colo. Passei pela sala. Eles estavam os três no sofá, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse existido. Abri a porta da frente e pisei na calçada. O sol do fim de tarde batia no meu rosto, mas eu sentia um frio de inverno na alma. Olhei para trás uma última vez, para a casinha amarela, para as minhas roseiras, para a vida que me foi roubada. E então, eu comecei a andar. Sem rumo, sem dinheiro, sem família. Aos 65 anos, eu era uma indigente, expulsa de casa pelo próprio filho. A dor era tão grande que eu não conseguia mais chorar. No meu peito, só havia um vazio imenso e gelado. Os primeiros dias depois da minha expulsão foram um borrão de dor e humilhação. Andei sem rumo até meus pés doerem. Cada rosto que passava por mim na rua parecia me julgar. Eu, Maria Sofia, que sempre tive meu lar, minha dignidade, agora era uma ninguém, uma mulher de 65 anos com uma bolsa na mão e o coração em pedaços. A noite chegou e com ela, o medo. Acabei encontrando uma pensão barata no centro da cidade, um lugar com cheiro de mofo e tristeza. O quarto era minúsculo, com uma cama de ferro que rangia e uma janela que dava para uma parede de tijolos. Naquela primeira noite, deitada naquela cama dura, eu chorei. Chorei pela minha casa, pelo meu casamento desfeito, mas principalmente chorei pelo filho que me virou as costas e ameaçou chamar a polícia para a própria mãe. A dor da traição dele era a mais profunda de todas. Passei quase uma semana naquele quarto, vivendo do pouco dinheiro que tinha na carteira, comendo pão e bebendo água. Eu me sentia um lixo, um trapo velho que foi usado e descartado. Um dia, ao me olhar no espelho rachado do banheiro comunitário, eu mal me reconheci. Vi uma velha senhora, de ombros caídos, olhos inchados e sem vida. Aquela não era eu. A Maria Sofia que eu conhecia, apesar de simples, era forte. Ela tinha cuidado de uma casa, criado um filho, superado dificuldades. E foi naquele momento, olhando para aquela figura patética no espelho, que uma pequena chama se acendeu dentro de mim. Uma chama de teimosia. Eles me tiraram tudo, mas não podiam tirar quem eu era. No dia seguinte, levantei, tomei um banho frio e saí. Com o pouco de dignidade que me restava, comecei a procurar um emprego. Foi humilhante. Em cada lugar, a resposta era a mesma. A senhora não tem experiência? Nessa idade é complicado. Estamos procurando um perfil mais jovem. As portas se fechavam na minha cara, uma após a outra. Quando estava prestes a desistir, vi uma placa numa lojinha de roupas femininas, num bairro mais simples. Precisa-se de vendedora com experiência em costura para pequenos ajustes. Costura. Era algo que eu sempre fiz. Ajustava as roupas do Eduardo, remendava as calças do Guilherme. Entrei na loja com o coração na mão. A dona, uma senhora chamada Clara, um pouco mais nova que eu, me olhou com simpatia.
Contei uma meia-verdade, disse que era viúva e precisava recomeçar. Mostrei a ela minhas mãos, calejadas de anos de agulha e linha. Ela me pediu para fazer uma bainha numa calça. Fiz com o capricho de quem fez isso a vida toda. Fui contratada. O salário não era muito, mas era meu. O primeiro dinheiro que ganhei com o meu próprio suor em mais de 40 anos. Aquele pequeno maço de notas tinha um valor que fortuna nenhuma do Eduardo poderia comprar. O valor da minha independência. Aluguei um quartinho melhor, limpo e arejado, nos fundos da casa de uma família. Tinha minha própria entrada e um pequeno banheiro. Comprei uma cama nova, um fogão de 2 bocas e algumas panelas. Aos poucos, eu estava construindo pela primeira vez na vida um canto que era só meu. O trabalho na loja me fez bem. Conversar com outras mulheres, ajudá-las a se sentirem bonitas, ouvir suas histórias. Tudo isso me tirou do casulo de dor em que eu vivia. Eu ainda era a Maria Sofia, mas uma versão nova. Uma que não dependia da aprovação de ninguém para existir. As notícias do meu antigo mundo chegavam por meio de uma antiga vizinha, a Dona Lourdes, que às vezes passava na loja. Ela me contava, com a boca cheia de pena e um pouco de fofoca, como andavam as coisas na minha antiga casa. Contou que Eduardo e Jéssica viviam numa festa sem fim. Viagens caríssimas, carros trocados a cada 3 meses, joias. E o Guilherme, segundo ela, vivia na aba do pai. Não trabalhava, não estudava, passava os dias na piscina e as noites em boates de luxo. Cada palavra dela era uma pontada no meu coração, mas eu ouvia em silêncio, assentindo com a cabeça. A grande reviravolta veio uns 6 meses depois da minha saída. Dona Lourdes apareceu na loja, ofegante. "Sofia, você não vai acreditar", ela disse. "A novinha do Eduardo colocou o Guilherme para fora de casa." Meu coração parou por 1 segundo. Ela me contou os detalhes. Parece que a Jéssica se cansou da presença do enteado preguiçoso. Ele era um gasto a mais, uma testemunha do passado, do Eduardo. E ela queria o novo marido só para ela. Exigiu que Eduardo o mandasse embora. Ou ele, ou eu, ela teria dito. E Eduardo, o pai que Guilherme tanto defendeu, o homem por quem meu filho me virou as costas, não pensou 2 vezes. Ele escolheu a mulher. Disse ao Guilherme que ele já era adulto, que tinha que seguir a própria vida e que não podia mais morar lá, sem carro, sem mesada, sem teto. Exatamente como fizeram comigo. Confesso que uma parte de mim sentiu uma satisfação sombria. Era a justiça do mundo, lenta, mas implacável. No entanto, a mãe dentro de mim sentiu pena. Onde estaria o meu menino? Resposta veio 1 semana depois. Eu estava fechando a loja quando o vi. Parado do outro lado da rua, magro, com a barba por fazer, vestindo roupas amassadas. Era o meu Guilherme. Ele me esperou fechar a porta e se aproximou, hesitante. Seus olhos estavam cheios de vergonha. "Mãe", ele disse, a voz embargada. Eu fiquei parada, o molho de chaves na mão, o coração batendo forte. O rosto dele me trazia à memória a dor daquele domingo, a crueldade das suas palavras. "O que você quer, Guilherme?", perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele desabou a chorar ali mesmo na calçada. Um choro alto, de criança perdida. "Me perdoa, mãe. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui um idiota, um cego, um canalha. Eu troquei a senhora por festa, por dinheiro. E agora eu não tenho nada. Ele me expulsou. Me colocou na rua como um cachorro. Eu não tenho para onde ir, não tenho 1 centavo. Estou dormindo num albergue. Mãe, eu errei. Eu sei que errei feio. Mas me deixa voltar para casa? Eu trabalho, eu ajudo, eu faço o que a senhora quiser. Mas não me deixa na rua, por favor." Ele se ajoelhou na minha frente, agarrando a barra da minha saia. Era a cena mais patética e triste que eu já vi. Olhando para o meu filho ali, naquele estado, o ódio que eu sentia se dissolveu, dando lugar a uma imensa compaixão. Ele era meu filho, afinal. Parte de mim queria abraçá-lo, levá-lo para o meu quartinho, fazer uma sopa quente e dizer que tudo ficaria bem. Era o meu instinto de mãe.
Mas então, olhei para as minhas mãos. As mãos que agora trabalhavam, que pagavam o meu aluguel, que compravam minha comida. Olhei para a chave da minha porta na minha mão, a chave da minha paz, da minha nova vida. Se eu o deixasse entrar, estaria deixando entrar também toda a confusão, toda a dependência, toda a dor do passado. Eu o amava, mas eu precisava me amar também. Com uma calma que surpreendeu a mim mesma, me abaixei e o ajudei a se levantar. Olhei no fundo dos seus olhos marejados. Eu te perdoo, Guilherme. Falei, e as palavras eram sinceras. O perdão era mais para mim do que para ele. Um peso que eu estava tirando das minhas costas. Eu te perdoo por tudo. Mas a minha casa, o meu cantinho, ele não é mais o seu lugar. Você é um homem. Precisa aprender a andar com as próprias pernas. Erro que você cometeu foi a sua lição. Agora você precisa aprender com ela. Tirei da minha bolsa todo o dinheiro que eu tinha, as economias da semana. Não era muito, mas era o suficiente para ele se alimentar por alguns dias. Coloquei o dinheiro na mão dele. Tome. Se cuide. Mas não me procure mais para isso. Você tem meu perdão, meu filho. Mas a minha vida agora é minha. Virei as costas e fui embora, sem olhar para trás. Cada passo era pesado, mas também era firme. Eu tinha perdoado, mas não tinha esquecido. E pela primeira vez, eu tinha escolhido a mim mesma. A reviravolta não era apenas a queda deles, era principalmente o meu reerguimento. A vida, depois daquele encontro com o Guilherme, seguiu seu novo curso. Uma rotina tranquila, modesta, mas que era inteiramente minha. Eu acordava com o som dos passarinhos na árvore do quintal da minha senhoria, e não mais com o barulho do carro esportivo do Eduardo. Tomava meu café forte, sem pressa, lendo um jornal ou simplesmente olhando o movimento da rua. Ia para o meu trabalho na loja da Dona Clara, que a essa altura já tinha se tornado uma grande amiga. O trabalho era meu sustento, mas também minha terapia. Cada cliente que eu ajudava, cada peça de roupa que eu ajustava com carinho, era uma forma de reafirmar o meu valor, a minha utilidade no mundo. Eu não era rica. Longe disso. Meu dinheiro era contado, mas nunca me faltou. E havia uma doçura em poder comprar um vaso de flores para enfeitar meu quartinho, ou um pedaço de bolo na padaria, sabendo que fui eu, com meu esforço, que paguei por aquele pequeno luxo. Aprendi a gostar da minha própria companhia. Aos 65 anos, eu estava descobrindo quem era a Maria Sofia de verdade, sem ser a esposa de ou a mãe de. E eu estava começando a gostar muito dela. Era uma mulher resiliente, mais forte do que jamais imaginou ser. O capítulo final da história do Eduardo chegou até mim, como sempre, pela boca da Dona Lourdes. Ela me contou que a vida de rei dele não durou muito mais tempo. A tal da Jéssica era um poço sem fundo de ganância. Depois que Guilherme foi expulso, ela não tinha mais nenhum obstáculo. Convenceu Eduardo a vender as terras da herança, dizendo que era melhor ter o dinheiro vivo para investir em negócios. Convenceu-o a colocar o apartamento novo que compraram e o carro de luxo no nome dela para fugir dos impostos. Eduardo, cego de paixão e completamente dominado, fez tudo o que ela quis. Ele, que sempre se achou tão esperto, foi o mais tolo dos homens. Quando o dinheiro das terras acabou, gasto em bolsas de grife, viagens para Dubai e festas extravagantes, e só restaram as dívidas dos cartões de crédito estourados, Jéssica desapareceu. Simplesmente sumiu no mundo. Deixou para trás um bilhete debochado e um homem de meia-idade falido. A queda foi brutal. O banco tomou o apartamento. O carro já não era dele. A minha antiga casa, a casinha amarela que ele se recusou a dividir comigo no divórcio, teve que ser vendida às pressas por uma ninharia para cobrir parte das dívidas que a moça deixou em nome dele. Do homem milionário e arrogante, não sobrou nada além de um homem endividado, sem teto e pela primeira vez na vida, sem a minha rede de segurança para aparar sua queda. Um dia, eu estava na porta da loja, varrendo a calçada antes de fechar. Um homem se aproximou, cabisbaixo.
Usava roupas gastas. Estava muito mais magro e envelhecido. Demorei 1 segundo para reconhecê-lo. Era Eduardo. O choque me paralisou por um instante. Ele parecia um fantasma, uma caricatura do homem poderoso que tinha sido. Ele parou a uma distância respeitosa. Não havia arrogância em seu olhar, apenas um vazio desesperado. Ele me olhou. Olhou para a minha roupa simples, de vendedora, para a vassoura na minha mão. Talvez esperasse ver uma mulher destruída, mas encontrou apenas uma mulher em paz com seu trabalho. Sofia, ele começou, a voz rouca, fraca. Eu soube que você está bem. Eu não respondi. Apenas o encarei. O que eu poderia dizer? Que o mundo dava voltas? Que ele estava colhendo exatamente o que plantou? Não precisei. O silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa. Eu perdi tudo. Ele continuou como se precisasse confessar. Tudo. Ela me levou tudo. Fui um idiota. Ele esperou uma reação minha. Uma palavra de consolo, talvez. Eu te avisei. Mas eu não lhe dei nada. A minha dor ele não tinha consolado. A minha humilhação ele não tinha impedido. Eu não tenho para onde ir, Sofia, ele disse, em um último apelo patético. Olhei para ele, o homem que dividiu minha vida por 45 anos e que a descartou como se não fosse nada. E o que eu senti não foi ódio, nem alegria pela sua desgraça. Foi uma coisa estranha, uma espécie de pena distante. A mesma que se sente por um desconhecido. Ele não me causava mais nada. A ferida tinha cicatrizado, e no lugar, havia apenas uma pele lisa, insensível ao seu toque. Apenas assenti com a cabeça, um gesto mínimo, e me virei para dentro da loja, puxando a porta de metal para fechar. O som da porta descendo nos trilhos foi o ponto final definitivo na nossa história. Eu não precisei dizer uma palavra. Minha vida, meu trabalho, minha paz de espírito, tudo isso era a minha resposta. Minha vingança não foi um ato, foi um estado de ser. Quanto ao Guilherme, nunca mais o vi pedindo esmola. Dona Lourdes me contou que ele teve que se virar. Começou como ajudante de pedreiro numa obra. Depois conseguiu um emprego fixo como entregador numa distribuidora de água e gás. Um trabalho duro, honesto. De vez em quando cruzo com ele na rua, pilotando sua moto de trabalho, o rosto suado sob o capacete. Ele sempre desvia o olhar, cheio de vergonha. Ele está pagando seu preço, não com a miséria, mas com o peso diário do seu erro e com o suor do trabalho que antes desprezava. Ele está finalmente se tornando um homem. Talvez um dia ele se perdoe. E eu continuo aqui. Meu nome é Maria Sofia, tenho 65 anos e sou vendedora numa loja de roupas femininas. Não sou rica, não tenho luxos, mas quando chego ao meu quartinho no fim do dia, fecho a minha porta e sinto uma paz que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. A paz de quem sobreviveu à tempestade e descobriu que a maior riqueza é a dignidade. Eu não precisei mexer uma palha para ver a justiça acontecer. Não precisei desejar o mal, nem planejar vingança. Eu apenas segui em frente, cuidando da minha vida. E o mundo, com suas voltas inevitáveis, se encarregou de dar a cada um exatamente o que merecia. Meu filho e meu ex-marido receberam o seu castigo. E eu recebi a minha liberdade. E isso, para mim, é o final mais feliz que poderia existir. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.